E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com a continuação do tutorial de Pong, que é o game que vamos trabalhar com colisões. Na última parte deste tutorial, nós desenvolvemos as classes Colisão 2D, a classe Comum, a classe Quadrante e a classe Vetor 2D. Nesse tutorial, nós faremos um objeto. Para isso, você vai sobre o botão direito no br.com.pong, vai criar um novo pacote, cujo nome será Objetos. Eu já criei aqui, e vocês vão criar as classes Bola, Jogador, Máquina, Objeto e Plataforma. Deixem essas classes criadas, que agora nós vamos editá-las. Então vamos começar pelo objeto. O objeto ele vai ter as importações de colisão 2D, como os vetor 2D e out.image. Bom, um objeto é o seguinte: todo objeto gráfico do jogo, manipulável ou não, certo? Tudo é um objeto. Digamos que essa é a classe fundamental aqui, tudo é um objeto. O nosso objeto ele vai implementar os parâmetros de comum, ou seja, vamos poder utilizar as variáveis da classe comum, que são as seguintes. E temos um atributo privado de imagem, que chama imagem, um atributo privado de booleano, visibilidade, booleano de destruição, e um vetor privado de dimensão, cuja o construtor é vazio. Quando o construtor é vazio, eu não faço nada, certo? Bom, e aqui eu tenho um vetor de direção protegido, posição e velocidade protegidos. O de direção eu estou iniciando com 1 e 1, ou seja, meu x é 1, meu y é 1. E eu estou fazendo uma colisão 2D chamada área, que é protegida também. Estou fazendo um valor booleano para verificar se o objeto é colidível e um valor booleano para verificar se o objeto está na tela. Bom, eu vou no método construtor do objeto setar a visibilidade como true, a destruição como false, que ele é colidível e que ele não está na tela sempre. Quando eu iniciar o objeto vai ser sempre assim. Bom, a imagem, getImagem, eu vou dar um retorno na imagem, o setImagem para setar a imagem, isVisível e setVisibilidade dos atributos, isDestruído, setDestruição, os getSets, isColidível, setIsColidível, isNaTela, e set is na tela, get altura, set altura, blá 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 blá. Todos esses procedimentos aqui de get set eu já ensinei lá no nosso primeiro tutorial de game, que é o game 2D do Wizard Battle. Então se você quiser saber mais sobre get sets, você usa lá. Provavelmente um dia eu lance um tutorial explicando só get set, mas por hora não. Também temos um método aqui, public boolean, que vai receber um outro objeto e ele vai verificar se esse objeto, este atual, for igual ao objeto recebido, então retorne false, ou seja, não está em colisão, porque ele retorna um valor boolean. Bom, se o objeto que foi recebido ele não é colidível, então eu vou retornar falso também, ele não está em colisão. Agora, portanto, eu vou retornar o seguinte: eu vou retornar se a área deste objeto for menor que a área esquerda deste objeto for menor ou igual que a direita do objeto recebido, e a área esquerda deste objeto for menor ou igual que a direita deste objeto. Não, calma que está muito confuso. Vou dar Enter aqui para vocês entenderem, senão todos nós ficaremos perdidos e eu não sou o cara dos caras dos caras. Não entendi nada que eu falei, mas enfim. Se a esquerda deste objeto for menor ou igual que a direita do objeto recebido e a esquerda do objeto recebido for menor ou igual que a direita do objeto atual, o objeto atual no topo for menor ou igual que a base do objeto recebido e o topo do objeto recebido for menor ou igual
que a base deste objeto, se tudo isso estiver acontecendo, então o objeto colidiu em alguma parte. Então ele houve a colisão. Ocorreu a colisão, certo? Muito bem. É isso aí, pessoal. Esse é a classe objeto. Espero que tenham entendido. Bom, vamos continuar agora para a classe... Deixa eu ver qual é a melhor classe. Vamos para a bola. A bola, ela vai importar a colisão, comuns, quadrante, o color, graphics 2D, rendering hints. Bom, a bola ela vai extender, ela vai herdar de objeto e vai implementar comuns também. Se eu tenho implementação aqui de comuns, na verdade, eu não precisava nem usar aqui. Eu não sei porque eu usei, mas se você não quiser, não precisa. Bom, eu tenho 3 tipos de método construtor. Um método construtor comum, vazio, ele vai setar a velocidade desse objeto, certo? Aqui, ó, diz velocidade, num novo vetor de x1, y1. Ele vai iniciar a bola. Agora, um método que eu vou receber um valor. Então, eu vou setar o x e o y para este valor que eu recebi e vou iniciar a bola. Ou um método que eu vou receber a velocidade em x e a velocidade em y. Eu vou setar a velocidade em x e a velocidade em y e iniciar a bola. No iniciar a bola, eu vou setar a posição num vetor ao centro da tela, ou seja, largura dividida por 2, altura dividida por 2. Vamos ver se funciona. Eu vou tirar o implementos aqui. E ele reconhece também, tá vendo? Por quê? Porque ele tem herança de objetos que tem implementado comuns. Muito bem. A direção no X eu vou setar -1. Ou seja, eu vou andar para a esquerda. E no Y, 0. Ou seja, eu não vou andar nem para cima nem para baixo. Eu vou simplesmente só andar para a esquerda. No começo, né? Quando eu iniciar a bola. Aí eu vou setar a altura e a largura 25 por 25, certo? Esse aqui, ó, é um método privado, certo? A dimensão. Quando eu chamar aqui, ó, o set largura ou set altura, ele vai pegar a minha dimensão e vai setar o y da dimensão. E no largura ele vai setar o x da dimensão. Agora, o altura e largura, quando eu vou obter, no get altura eu vou receber o y e no get largura eu vou receber o x da minha dimensão. Basicamente isso. Para facilitar, né? Para nós não ter que ficar fazendo assim, diz ponto dimensão, ponto 7y, ia ficar meio confuso. Então você faz esses métodos que auxiliam melhor o desenvolvimento. Bom, eu vou criar uma nova colisão 2D, certo? Porque aqui na área de colisão, né, ela não está iniciada. E aqui eu tenho que iniciá-la. Muito bem. E eu vou setar que isso está na tela. Porque lembra lá que o método construtor do objeto, ele seta que não está na tela. Bom, e vamos ter o método atuar, o método score, o método mover, desenhar e... Vamos ver primeiro esse. Eu vou ter 2 métodos privados. O inverter x, que ele vai obter a direção do x atual, vai colocar um menos aqui para inverter. Se for positivo, vai virar negativo. Se for negativo, vai virar positivo, setando o x na direção. A mesma coisa aqui. Eu vou obter a direção em get y e vou setar a direção em y. Também com menos aqui para inverter o y. O método atuar. Eu vou receber uma plataforma, um objeto que a gente não criou ainda, mas que eu pedi para vocês só implementarem, não escrevemos nada dentro dele ainda. E uma plataforma máquina. A área será montada, eu vou montar a área, porque a colisão 2D, ela permite montar, eu tenho que montar o topo, a base, a esquerda, a direita, o centro X e o centro Y, como explicado na parte anterior. Eu vou montar ela obtendo a posição em X, obtendo a posição em Y, obtendo a largura, obtendo a altura. Aí, o que eu vou fazer? Se o topo da minha área for maior ou igual que o limite da altura topo, ou
a base da minha área for menor ou igual que o limite da altura base, ou seja, se for maior ou igual que aqui, por exemplo, ou menor ou igual que aqui, por exemplo, então eu vou inverter o y, ou seja, se eu bater em cima ou embaixo, se eu estou descendo, eu vou passar a subir. Se eu estou subindo, eu vou passar a descer porque eu inverti o meu y, a minha direção y, certo? Muito bem. Aí eu vou verificar se isto, né, no caso a bola, está em colisão com o jogador, então eu vou receber um quadrante local, na qual a minha colisão será chamada o método de localização, onde eu vou mandar a área também, a área de colisão do jogador, que é esse método aqui que já foi explicado. Quando eu fizer isso, na minha variável local, eu vou receber um quadrante. Ele pode ser esquerda, ele pode ser direita, esquerda topo, esquerda base. Ele pode ser direita topo, direita base, topo ou base, certo? Aí vamos ver aqui. Se o meu local atingido na colisão for de quadrante esquerda, ou seja, eu bati à esquerda do objeto, diz ponto 7 posição, o meu x será a área esquerda do jogador, certo? Então, se o jogador está nessa linha vermelha aqui e o meu objeto entrou para cá, na esquerda, então eu vou setar a ponta do objeto aqui no jogador e vou subtrair, ou seja, eu vou andar mais à esquerda, a largura do jogador mais a velocidade do jogador. Isso vai prevenir que não seja colidível de novo e não tenha um glitch. Muito bem. Isso aqui é complicado. Eu sugeria vocês tentarem ver isso visualmente. Talvez no próximo tutorial dessa parte aqui, na próxima parte, eu faço os desenhos para ficar mais explícito visualmente isso aqui, mas eu acho que deu para entender. Bom, a direção, então, se eu estou batendo na esquerda, a minha direção em Y, porque vai ter uma plataforma aqui, certo? E a bola vai bater dessa forma aqui, ó. Se eu bati na minha esquerda do jogador, na esquerda, então o que vai acontecer? Eu vou inverter o meu Y, ou seja, se eu estou subindo, eu vou passar a inverter essa posição. Se eu estou subindo, eu bati na esquerda, eu vou descer. Entenderam? Entenderam? Bom, aqui eu vou pegar a direção do jogador, né? Porque quando o jogador estiver se movimentando, eu vou empurrar ele. Se eu for para baixo, a bolinha vai para baixo. Se eu for para cima, a bolinha vai para cima. E eu vou inverter o X, ou seja, como bateu na esquerda do jogador, ela vai fazer assim, pá e pá. Então ela estava indo para a esquerda, ela passa aí para a direita. Simples, né? Eu acho que vocês estão compreendendo. Bom, a direita é os mesmos procedimentos, só que ao invés de ser esquerda aqui, vai ser direita. E ao invés da gente subtrair a largura para chegar mais para cá, como a gente já está aqui no ponto zero, então a gente só precisa somar a velocidade do jogador para não ocorrer novamente a colisão. E fazer a mesma coisa com a direção e inverter o X. Muito bem. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que a esquerda, na esquerda topo e esquerda base. Eu vou fazer a mesma coisa que na esquerda, porém a velocidade eu vou multiplicar por 2, porque como ela está em 2 quadrantes, eu vou multiplicar por 2 para prevenir a colisão nesses 2 quadrantes. E somente se for a esquerda topo, não a esquerda base, que eu vou inverter o X. Estão me entendendo? Bom, é porque a esquerda topo eu posso ir para cima, certo? E a esquerda base também. Mas, quando for a jogabilidade, entende? Isso aqui é um preventivo. Mas você não precisa colocar. Vamos até tirar para não... sei lá. Melhor tirar. Não vai fazer tanta diferença. Aquilo era só um preventivo mesmo. Mas, então,
E a direita aqui é igual à direita, porém também multiplicando a velocidade por 2. O topo, o que acontece? O topo, que é assim, ó. O topo é assim, subindo e descendo. Se a bola bater subindo ou descendo a plataforma, certo? Eu vou mostrar isso visualmente para vocês logo mais. Então, se for no topo, a posição do meu minha em Y, né, vai ser a área do topo, né, que é o ponto do topo, mais, como eu quero subir, menos a largura da minha bola, mais a velocidade do jogador multiplicado por 2. Por que multiplicado por 2 nesse caso? Porque o jogador ele vai controlar a velocidade para cima e para baixo. Então ele vai ter o dobro da velocidade, geralmente. Então, por prevenção, multiplica por 2. A base vai ser a mesma coisa, porém, em vez de diminuir a largura, somente vamos acrescentar a velocidade do jogador por 2. Aqui eu coloquei velocidade em x, mas tanto faz porque a velocidade no fim vai ser a mesma. Vamos colocar em y para deixar mais claro para vocês. Agora, se tiver em colisão com a máquina, vai ser esses mesmos procedimentos aqui, certo? Esses mesmos procedimentos, tudo igual, porém, onde está a palavra jogador, que são todas essas aqui, será trocado por máquina. Cadê? Máquina, certo? É só fazer isso aí manualmente que vai ficar legal. Depois que eu tratei a colisão, então eu posso mover a minha bola, certo? Depois de tratada eu posso mover. Vamos ver o método mover antes de ver o score? O mover ele vai fazer o seguinte, ele vai setar a posição em x e y. Em x, ele vai pegar a posição em x atual, acrescentar a direção de x multiplicado pela velocidade. Ou seja, temos uma velocidade aqui fixa, certo? Não vamos trabalhar com velocidade dinâmica agora, só no próximo tutorial. Bom, e o y a mesma coisa, ele vai pegar a posição atual em y, a direção em y e multiplicar pela velocidade em y. Simples, né? Muito bem. O Public Void desenhado, ele vai receber um Graphics 2D, ele vai criar esse gráficos, certo? Não precisava fazer isso se você não quisesse. Eu só coloquei aqui mesmo para exemplificar como que você faz um anti-aliasing. Você pode tirar, certo? Você tira aqui. E é isso só aqui que muda o G2. Muito bem. Aí o G2 você seta a cor para branco. E aí você faz um círculo preenchido, obtendo a posição da bola em X, a posição da bola em Y, a largura da bola, a altura da bola. Bom, e o score é um método boolean que vai retornar um valor true ou false, que ele vai receber a plataforma jogador e a plataforma máquina. Se a posição em X, né, X é a esquerda e a direita, for menor ou igual que 0, ou seja, estiver além da esquerda da tela, então a máquina que vai fazer o ponto, porque esse é o lado do jogador, esquerda é o lado do jogador. Daí, o que nós vamos fazer agora é, se a posição em X mais a largura da bola for maior ou igual que a largura da tela, então é ponto do jogador e eu inicio a bola de novo, aqui para a máquina, eu seto a direção da bola em Y em 0 e retorno em true. Beleza? Se qualquer um desses casos aqui foi atendido. Agora, se nenhum dos casos foi atendido, então eu vou retornar false. Significa que ninguém fez ponto. Bom, é isso aí, pessoal. Esse tutorial já está bem estendido, essa parte aqui. Eu já falei bastante da bola, eu até me perdi em algumas partes. Porque programação é um negócio de doido. Só que é legal. Mas, é isso aí. Na próxima parte, vamos aprender a plataforma, o jogador e a máquina. Eu vou jogar aqui para vocês verem que eu já realizei tudo, ó. O jogo já está finalizado, certo? E acabei de fazer um ponto. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de anunciar algumas novidades do canal.
A primeira novidade é que de segunda a terça no canal serão dias de programação, quarta será um vídeo aleatório, quinta e sexta dia de artes, design em cinema, sábado teremos vídeos de análise de alguma coisa, seja games, filmes, sei lá, qualquer coisa. E domingo talvez um vlog, mas eu não acredito que eu vou mostrar minha cara. Se eu conseguir achar uma máscara, quem sabe, né? Porque tem que ser um mistério. Bom, a logomarca do canal vai aparecer também. Vamos fazer novos thumbs, deixar mais legal lá as miniaturas do vídeo do YouTube. A vinheta vai ser acrescentada nos vídeos e vamos trabalhar com um novo formato aí, que são esses. E esses procedimentos vão talvez começar entre quarta e quinta, não sei, talvez terça, mas segunda que não é, né, pessoal? Bom, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um favorito aí, dá uma curtida, divulgue a seus amigos. Vamos fazer o canal crescer para que venham novos e novos tutoriais, não só sobre jogos. Eu não penso em fazer isso. É que no momento eu tô meio sem programação, mas vocês podem deixar aí no comentário qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer sugestão. É isso aí, pessoal. Valeu, falou!